Olá, meus queridos amigos e amigas, dando continuidade na leitura da Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Aqui diz o seguinte: Ó insensatos Gálatas, quem vós encantou a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Apenas quero saber de vós isto: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão tolos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Padecestes tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas, de modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão, porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. E a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas deverá viver nelas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em uma árvore, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios, por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, falo à maneira dos homens, embora seja apenas um pacto de homem. Ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente.
ele não diz as sementes, como se fosse muitos, mas fala de um só, e a tua semente, que é Cristo. E isto digo, que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não pôde anulá-lo, tornando a promessa sem efeito, porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa foram feita, e foi ordenada por anjos pelas mãos de um mediador. Ora, um mediador não é um mediador de um apenas, mas Deus é um só. É então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar, em verdade a justiça teria vindo pela lei. Mas a Escritura conclui tudo sob o pecado, que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé, que havia de se revelar posteriormente, de modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Este foi Gálatas capítulo 3. Fique com Deus, pessoal, e toda honra e glória ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado e poderoso, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso divino Salvador, amado e poderoso. E ao divino Espírito Santo do Pai, toda honra e glória, hoje e sempre. Amém.